Desde pequenininha nós já somos mulher, né? Só não lavamos, não passamos, não cozinhamos, não passamos. Pode vir mais pra cá, ó. Vem mais pra cá. Isso, vem mais pro lado de cá só. Só vou deixar uma palavra para vocês que está lá em Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede a rubis. A palavra que Deus fala que nós mulheres somos mais que uma pedra rara, uma pedra preciosa para Deus. Nós fomos escolhidas para gerar vidas, nós somos escolhidas para ser mulher em nossos lares, para ser mãe de nossos filhos, para ser esposas. E nós somos escolhidas por Deus. Deus deu essa dádiva para nós e nós se chamamos mulher. Então eu quero desejar a vocês felizes Dia das Mulheres. E nós vamos estar orando juntas, né? E declarando para Deus que nós somos mulheres virtuosas, somos mulheres guerreiras, mulheres do coração de Deus. Amém, irmãs? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por cada mulher aqui presente, Senhor Jesus. O Senhor conhece, Senhor, a dificuldade, Senhor, de cada uma, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, dentro do seu lar, Senhor, o que mais precisa lá dentro, Pai. Então eu te peço, Senhor, que você venha abençoar a cada uma delas, Senhor. Que dê saúde, Senhor Jesus, que dê providência, Pai. Que o Senhor cuide, Senhor Jesus, de cada uma, Senhor. Cuide da sua mente, cuide do seu coração, cuide da sua saúde, Senhor, da sua família, da sua casa, do seu lar, dos seus filhos. Que o Senhor possa ser, Senhor Jesus, na vida delas, Senhor, como elas são para o Senhor, Pai. Elas são pedras, Senhor, preciosas, Senhor, para ti, Senhor. Que o Senhor possa ser, Senhor Jesus, a pessoa, Senhor Jesus, na vida delas, Senhor, que cuida, que protege ela de todo mal, Pai. Eu te peço, Senhor, cuida, Senhor, protege, Senhor, a cada mulher, Senhor, aqui presente, Senhor Jesus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Vamos subir tudo aqui em cima para ter uma foto, bem. Era tudo chique, né? Olha só. Vem cá, Marinha, uma foto. Olha lá a foto, vem. As baixinhas ficam atrás. Aê, palmas para nós! Pastor Fabiano. Hoje, feriadão, né, irmãos? A maioria do povo tudo viajando. Eu não pode ver também um feriado, né? Glória! Bênção de Deus. Irmãos, como o diácono, o presbítero, irmão o Ramon falou, né, mas vamos estar em oração para quando a gente for fazer a nova negociação. O aluguel aqui é para subir para 2 salários mínimos. Aí a gente tem algumas coisas para arrumar ainda, né? Então, vamos estar orando aí para Deus vir abençoar para que dê tudo certo. Lembrando que dia 21, vocês viram, né? Dia 21 e 22 de março, nós temos aqui o Aviva-nos com o presbítero irmão Laércio e os Filhos de Cristo. Então, já vai convidando o povo para estar conosco aqui, que vai ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. E glória a Deus. Irmãos, abra tua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 18, verso 24. Provérbios 18, verso 24. Vamos passar aí. Quase não gosta. E também, olha, nós precisamos estruturar essa linha das crianças. A gente só não tem essa linha direta porque falta mão de obra, né? A gente não precisa de pessoas dispostas, a gente precisa de pessoas disponíveis, que botem a mão na arada. Então, se você quer entrar aí, procura a Elisandra aí para nos ajudar, tá bom? Provérbios 18, 24. Vamos lá?
Você que abriu aí, também está aqui, né? Diz assim: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Ou seja, essa tradução é ruim, por isso que eu prefiro a contemporânea. Por isso que eu falei quarta-feira, né? Quem está vindo quarta-feira sabe o que eu vou falar agora. A igreja, a Bíblia, ela no original, ela não contém erro. No original, mas nas traduções tem. E traduções, o que mais tem é erro nas traduções. Né? Então, desde 2023 para cá, já foram tirados 121 versículos da Bíblia. E por que ninguém fala? O povo não lê Bíblia, então o povo nem se ligou que a Bíblia está sendo mutilada. Então, se você comprou uma Bíblia de 2023 para cá, coloca a tua vara de molho, começa a comparar, porque está faltando versículo e partes de versículo. Provérbios 18, 24 é um desses. Olha a versão original contemporânea. Vê o que está escrito ali? Ó. Um homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Amém? A tradução está errada. A tradução original não diz isso. A tradução original, Provérbios 18, 24, na versão contemporânea, diz assim: ó, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Não tem nada a ver. Mas existe amigo mais apegado que o irmão. Essa é a tradução correta. Se a tua tradução está igual a essa, sinto muito te dizer, mas a Bíblia que você tem, ela é progressista. Você vai ter que comprar outra, porque você vai ver um monte de texto fora de contexto. Então, no original, é isso. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigos mais apegados que o irmão. E aqui, na tradução Bíblia Sagrada Almeida, Almeida corrigida e fiel, que é a nova tradução dos dias de hoje, totalmente fora. Totalmente fora. Então, nós estamos sendo atacados tudo quanto é lado, principalmente nas Escrituras. Se você não ficar esperto, você vai ter uma Bíblia adulterada dentro da tua casa, tu não sabe. Aquela parte que diz, lá em Mateus, que essa casta, sua casta de demônios só sai com jejum e oração, nas Bíblias novas não tem mais. Também foi arrancado. Muitos outros versículos, né? Mas vem as quarta-feira aí que você aprende conosco. A gente vai mostrando para vocês aí aos pouquinhos, tá? Por que Provérbios diz isso? É porque é uma realidade. Querido, a obra, a fé cristã, o evangelho verdadeiro, ele não é para qualquer um. O evangelho é para todos, mas a missão é para todos. Não sei o que estou dizendo, é a Bíblia que diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque não é para qualquer um. Entenda uma coisa no teu coração: conversão não é para qualquer um, tem que querer. Libertação não é para qualquer um, tem que querer. E mudança não é para qualquer um, tem que querer. São 3 etapas na nossa fé que eu preciso entender. Quando nós começamos olhando os antigos profetas para hoje, você vai ver que a natureza de Deus não mudou. Quando Deus chama Oséias, ele diz: Oséias, tu vai casar, tu vai ser profeta. E quem que não quer ser profeta, meu irmão? Oséias disse: eis-me aqui, glória a Deus. Ele: ó, tu precisa fazer 3 coisas. Qual é as 3 coisas? Primeiro, renuncia a ti mesmo. Ou seja, tu vai casar e tu vai fazer da tua vida conforme eu mandar. Amém, pastor? Amém, Senhor? Então, se eu sou teu Senhor e tu faz o que eu mando, Oséias, vai casar. Ele levantou a mão e disse: glória a Deus. Só tem um detalhe, Oséias: tu vai casar com quem eu quero. Então pode esquecer aí as irmãs mais bonitas da igreja, Oséias. Tu vai lá no prostíbulo
a ti mesmo e fazer a sua própria, a fazer a vontade de Deus. Então a vontade de Deus para Oséias é que ele renunciasse à sua própria vontade. Então você vai ver que é a natureza de Deus. Qual é a segunda natureza de Deus? Segundo pedido, renunciar a si mesmo. Qual é a segunda? Tomar a sua cruz, tomar o seu ministério. E disse Oséias: o ministério não é teu, o ministério é meu. Então primeiro tu vai ter que fazer a minha vontade. Segundo, tu vai ter que ir aonde? Tu vai ter que pregar aquilo que eu quero. E para você pregar aquilo que eu quero, voltamos à primeira coisa que eu te pedi: você vai casar com uma meretriz, uma prostituta, e não com uma mulher santa. Segundo, o teu ministério vai ser baseado nela. Como assim? Você vai ter que jogar tua reputação no lixo. Carregar a cruz não é querer ser conhecido na internet. Carregar a cruz não é ser famoso por ter agenda aberta. Carregar a cruz é você morrer para que outro venha viver. Oséias teve que morrer, porque Oséias, filho, era judeu. E para um judeu, o que é mais importante? A reputação. Se você começar a ler a Bíblia em Mateus, você vai ver que começa primeiro com a genealogia. Porque para um judeu não importa quem você é, importa quem o teu passado foi. Por isso que Jesus diz: olha, quando fores pregar e evangelizar, vai de 2 em 2 e não para falar com ninguém. Porque imagina 2 judeus se encontrando. Aí chega e fala: fala, Ramon, beleza? Ramon, tu é neto de quem? Sou neto de fulano, que é bisneto de ciclano, e papapá, até chegar em Moisés. Aí imagina agora, eu sou da linhagem de Noé, que vai passando, até chegar a Adão. Nós dois vamos perder o dia inteiro falando da nossa linhagem, ninguém vai evangelizar ninguém. Porque para o judeu o que importa é a reputação. Então, a segunda coisa, a característica de Deus para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, é pedir primeiro que você faça o que Ele quer, não o que você quer. Segundo, jogue a tua reputação no lixo. Você vai ter que morrer para que outro viva. Esse é o evangelho verdadeiro. Não é o evangelho que está sendo pregado de fora, não. E o último, qual que é? Ali diz: Oséias, faça a minha vontade, renuncia a ti mesmo, casa com a meretriz. Segundo, joga tua reputação no lixo. Como assim? Tu vai casar com ela, tu vai andar de mão dada com ela na rua, como tua esposa, mas de noite, Oséias, ela vai querer sair com os amantes, se prostituir. E Oséias, tu vai deixar. E no outro dia, Oséias, ela vai querer voltar para ti, para te amar e te chamar de querido, como se nada tivesse acontecido. E você, Oséias, vai pegar na mão dela e vai andar na rua de mão dada, honrando ela como o marido que é. Detalhe, Oséias, tu vai ter filho com ela. Em cada filho você vai botar uma palavra de maldição. Daí, irmão, quer ser profeta aí? Última característica. Depois, Oséias, que você pregar com a tua vida quem eu sou, o que eu estou mandando, tu só vai para onde eu for. Ou seja, tu vai ter que me seguir, Oséias. Não tem como tu ser meu profeta, Oséias, sem tu me seguir, sem tu andar segundo os meus estatutos, sem andar segundo a minha palavra. Então essa é a característica de Deus. Aí, isso no Antigo Testamento. Aí Jesus vem, desce na terra como homem, e na primeira pregação ele faz a seguinte pergunta: quem quer ser meu discípulo? Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga. É a mesma coisa. A ordem do pai é a mesma do filho. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai ver que renúncia, fama, reputação, nem todos que estarão à tua volta vão te compreender. Porque o povo anda segundo a massa. O povo não anda segundo a vontade de Deus. Quer ver um exemplo? 90%, 90,9% dos músicos que
Tu tem que pagar para tocar na rádio. E a gente, de tanto tocar, você acaba achando a música legal e você canta. Mas Deus não tem música que nem Deus ouviria. Então, mas atrai a fama, porque é uma música que agrada a todos. Você não vai parar, você não vai parar, né? É a outra, volte a sonhar. Música egocêntrica, toda música que fala de você não é louvor, não presta para adoração. A palavra louvor no hebraico quer dizer elogio. Então, se está elogiando você, não está elogiando a Deus. Então, a música, o homem, a mulher de Deus verdadeiro, a característica deles, biblicamente, é andar só. A característica do homem de Deus, de uma mulher de Deus, é andar só. Você não vai ver homens de Deus em grande turma. Ainda que a nossa luta aqui na igreja é juntos somos mais fortes, você não vai ficar rodeado de irmãos, querido. Por quê? Porque a característica do homem e de uma mulher de Deus é ter no máximo 3 amigos. Davi foi rei de Israel. Quantos amigos Davi tinha? 1. E ainda era filho do inimigo dele, Jonathan. Você vai ver, nós vamos ver uma característica. Querido, você tem que entender que a solidão, a solitude faz parte do meu e teu ministério. Por isso que eu e você precisamos amadurecer e entender o que é evangelho. Porque se eu e você não amadurecer, eu e você vamos virar bebelô dentro da igreja. Pastor, grava no teu coração. Pastor nunca foi para cuidar de pessoas. Já pensou? Eu pegar um camarada de 50 anos no colo agora. Não. Pastor não cuida de pessoas, irmão. Pastor desenvolve pessoas. Você vê, pastor, ele cuidava das ovelhas porque o pastor não cuidava de ovelha porque amava as ovelhas. As ovelhas não dormiam com o pastor. Quem dormia com o pastor era a família dele. Terminou o pasto, as ovelhas, cada um com o seu desígnio. E a ovelha, ela tinha um propósito. Qual era o propósito da ovelha? O comércio, o sistema do pastor. E quando que a ovelha tinha maior valor? A que tinha mais desenvolvimento. Não era mais queridinha. Desenvolvimento, músculo, carne, tinha as melhores lãs. Quanto mais desenvolvida, mais valor ela tinha. Você está entendendo? Só que a religião, ela inventou esse negócio de nós somos uma família. É por isso, irmão, que tem muita gente morrendo dentro da igreja, querido. Por quê? Porque você não. Até na família tem pessoas excluídas, tem pessoas que se excluem. Se você tem mais de 2 filhos, você vai ver a diferença entre os dois. Um é agarrado contigo, o outro não quer nem te ver. O outro só aparece quando é dia de pagamento, Natal, aniversário. Até na família, irmão. Porque é característica. Agora, homem e mulher de Deus não vai ter a plenitude, querido, de ser cheio, de rodeado de amigos. Todo pastor que é rodeado de amigos, ele não é homem de Deus. Por quê? Porque o povo sempre vai querer Barrabás. Se ele está reunido de amigos, ele é tudo menos homem de Deus. Ele é homem do povo, porque ele faz aquilo que o povo quer. Então, nós vamos ver algumas credenciais. A Escritura, ela frequentemente vai destacar momentos críticos. Ter muitos amigos pode ser prejudicial a você, porque você vai valorizar mais a qualidade da amizade do que a quantidade. Você pode ter 5.000 amigos na rede social, mas se tu ficar doente, eu duvido quem vai na tua casa. Então você não tem amigos, você só reconhece no teu momento de luta que
você não tinha amigos, você na verdade só tinha muitos conhecidos. E conhecidos entram na tua casa, tomam um café, só que quando a coisa apertar, os conhecidos não vão estender a mão para ti, porque é conhecido e faz parte da característica. Então a gente vai ver aqui alguns detalhes. Aqui estão alguns homens bíblicos que tiveram poucos amigos e se sentiram solitários. Jeremias, conhecido como profeta solitário, foi rejeitado pelo povo, família, até por amigos devido à sua mensagem impopular. Tinha 21 profetas, 22 com Jeremias no tempo dele. E toda vez que o rei Acabe queria fazer alguma coisa, ele tem que chamar os profetas. Só que olha a diferença: os 21 profetas comiam na mesa do rei, sustentado pelo rei. Jeremias, Deus falou com ele: Jeremias, tu é meu profeta, tu é meu escolhido, então tu vai ter que fazer as 3 coisas, Jeremias. O quê? Primeiro, renunciar a ti mesmo. Como assim, Senhor? Jeremias, tu não vai ter família, ninguém vai querer casar contigo, e tu não vai morar no meio da cidade, tu vai morar na caverna fora da cidade, porque as más companhias corrompem os bons costumes, Jeremias. Eu já perdi 22 profetas lá dentro da cidade, eu não vou perder mais um. Tu vai dormir na caverna fora da cidade. Natureza de Deus. Primeiro, renuncia a tua vontade para viver a dele. Segundo, Jeremias, tu vai tomar a tua cruz. Qual que é a cruz? Jeremias, tu vai ter que, na época de Jeremias, existia um cinto, e quanto maior a fivela do cinto, maior era a honra. Aí Deus falou assim: ó, Jeremias, tu vai pegar o cinto que tu tem e vai levar lá no monte, e tu vai deixar lá enterrado por 21 dias. Jeremias pensou que ia sair enterrou, pensou que era igual nós, né? Que a gente foi, enterra lá 21 dias, olha no monte e pensa que vai sair uma solução mágica lá. Vamos consagrar, aleluia. 21 dias depois, Jeremias vai lá pegar o cinto, achou que tinha ouro, achou que talvez havia um cinto banhado a ouro, com fogo, glória. Não, quando ele tira, o cinto está podre e ferido. Aí ele fala: Jeremias, está vendo esse cinto todo? Cinge nos lombos, Jeremias. Ele, mas se eu colocar, está podre, as pessoas nem vão olhar para mim. Exatamente. Segunda coisa que eu quero, Senhor, carrega a sua cruz. Carregar a sua cruz é jogar o que pensa de você fora e se preocupar com o que eu penso de você. Quando as pessoas olharem para ti, Jeremias, e te julgarem porque você está sem honra, você vai dizer a elas: assim como eu estou sem honra, assim vocês estão perante a Deus. Vocês adoram, dizem que adoram o Senhor de lábios, mas perante a Deus, vocês, todo o povo de Israel, estão sem honra diante dele. Terceira coisa, Jeremias, vai ter que andar para onde eu quero. Então muitas vezes, Jeremias, tu vai querer caminhar junto com os teus amigos lá da igreja, os 22 profetas, mas você vai andar sozinho, porque quem carrega a minha vontade não tem crédito nesse mundo. Por que, Senhor? Porque o mundo jaz no maligno. Então se o mundo te aplaudir, você não é de Deus. 1 João 2,5, se eu não me engano, diz assim: se alguém ama alguma coisa que está no mundo, o amor do Pai não está nele. Então tem um evangelho diferente pregado aí, entendeu? Totalmente diferente do que a gente ouve. Então essa é a primeira característica. Jeremias, ele era conhecido como profeta chorando, não tinha amigos. Só que quando Jeremias entrava na arraial, o povo tremia. Aí Nabucodonosor estava vencendo toda a província e só faltava conquistar Israel. Aí o rei reúne o exército, por lei tem que chamar os 22 profetas, chamaram 21. O que Deus está dizendo? E todos eles diziam: pode ir, rei, que Deus é contigo. Pode ir, rei, que Deus é contigo. Pode ir, rei, que Deus é contigo. Aí quando o rei ia se levantar para guerrear, alguém disse: o rei, tem um problema, porque segundo a lei tem que chamar todos, falta um, tudo contra lá. Aí vão lá,
alguém pega no pulso direito e fala: pega coisa boa, irmão. Senão não tem ofertinha para no final do culto. Fala vitória, fala bênção. A Jeremias solta: assim como ouviu o Senhor, se vocês não se entregarem a Nabucodonosor, que foi escolhido por Deus como juízo para essa cidade, todos vão perecer, inclusive você e sua família. Sabe qual foi, depois do livro de Jeremias, irmãos? Tem um livro chamado Lamentações. O livro de Lamentações é o segundo livro de Jeremias. Você sabia disso? É um livro literalmente de lamentações. Jeremias começa dizendo: Senhor, tu me enganaste, tu me abandonou. Jeremias foi jogado numa cisterna, sozinho, sem amigos. E a Bíblia diz que toda noite ele chorava de dentro da cisterna. Era um buraco cheio de lama, só que o barulho incomodou o eunuco que dormia no quarto a poucos metros da cisterna. E aquele homem começou a ficar temoroso, porque ele viu que Jeremias não tinha morrido nem no terceiro dia, nem no quarto dia, porque o homem normal já era para ter morrido ali no primeiro dia. Por causa da altura já era para ter se quebrado e ter morrido. E Jeremias gemeu por 3 dias, até que o eunuco chegou para o rei e falou: ei, Deus vai nos castigar, que o homem não morre, então pelo menos não tire a vida dele. Aí o eunuco vai lá escondidinho, sabendo que Nabucodonosor está para chegar, para invadir a cidade. E o eunuco pega um bálsamo, encharca os lençóis que ele tinha no palácio e ele tira Jeremias. Enquanto Jeremias está sendo tirado da cisterna, um espião de Nabucodonosor chega lá fora e diz: olha, rei, tem um cara aí que faz um ano que está profetizando que tu está chegando. Aí o rei Nabucodonosor tira a capa e fala: leva a minha capa, pega esse homem e que ninguém faça mal a ele. A cidade pereceu, Jeremias. Vale a pena ser fiel, porque o juízo vem contra essa terra, mas nós que estamos embaixo das asas do Senhor estaremos guardados. Segundo, Jó, após perder sua família e bens, os poucos amigos que ele tinha se tornaram críticos e acusadores. Em vez de consolar, eles aumentavam a sua sensação de isolamento. Você vai ver o livro de Jó, que ele era muito querido por todos. A Bíblia diz que por ele diz: eu, Jó, por onde passava, os velhos tiravam seus chapéus e os jovens se levantavam, porque ele era querido, homem do povo, honesto, caridoso, só que fazia aquilo que o povo queria. E a Bíblia diz que um dia lá no céu, Satanás entra no meio dos anjos e o Senhor diz: da onde tu vens? Antes de rodar o mundo. Aí quem que faz a propaganda de Jó? Deus. Ele fala: viu meu servo Jó lá? Pensa no homem de Deus. Aí o diabo lança, né? Ah, é? Deixa eu tocar nele então. Deixa eu tirar a riqueza. Deixa eu tirar a família. E tu vai ver se ele vai tirar a glória. Aí a Bíblia diz que Jó, em um dia, perde empresa, família e a sua reputação. Porque os mesmos amigos que comiam na mesa de Jó, quando chegou a tribulação na vida dele, os amigos, em vez de abraçar, começaram a procurar culpar. Não, tu está em pecado, cara. Tu está em pecado. Fala para nós, já, qual é o pecado que tu fez que não pode, cara? Não tem como uma pessoa perder tudo num dia só, Jó. Não é assim? Geralmente na igreja é assim, irmão. Quando algo está dando errado, alguém já, em vez de orar para uma pessoa, não, com certeza, não, pecou. Deus está pesando a mão. Infelizmente, isso tem no meio da congregação, não na nossa, não, mas por aí, geralmente tem. As pessoas julgam as outras se as pessoas estão passando por prova. E a prova é a escola de Deus para todo homem e mulher de Deus. Sem prova, não tem salvação, não. Você vai ter que passar pela prova. Aí a Bíblia diz que os melhores 2 amigos de Jó vão até Jó. Jó já está deitado na cinza, se coçando com um caco de telha, porque ele está com lepra, sozinho. A mulher já o abandonou. Em vez de eles
lá dar uma força para Jó, foram julgar Jó. Jó fica em silêncio e eles começam a descascar: fala o teu pecado, conta para nós. E os dois, viu que Jó não falou nada, saem dali e vão embora. Aí Deus fala para os dois: ó, volta lá e pede perdão para o meu servo. Se ele orar por vocês, vocês vivem, mas se ele não orar, vocês dois vão morrer. Agora eu digo para vocês: não é mais melhor tu ser mais amigo de Deus do que ser amigo dos homens? É por isso que o salmista diz: quando alguém se levantar contra ti, não estenda a mão, porque o teu Deus, ele é vingador de todas estas coisas. Coloca na mão de Deus, que Deus é que entra em guerra com nós. Vai passar o tempo, a gente vê depois Elias. Elias sentiu-se o único servo de Deus restante na terra, solitário, após enfrentar os profetas de Baal e fugir da perseguição de Jezebel. Elias, irmãos, homem de Deus, porém Elias sempre estava sozinho, admirado. Aí mesmo ele profetizando na frente de Israel inteira, fazendo fogo descer do céu, matar 450 balarins, os servos de Baal, o povo abandonou ele, por medo da repreensão da rainha Jezebel. Ele sozinho, isolado, correu para uma caverna, e lá na caverna ele se isolou. Alguns teólogos dizem que nesta caverna Elias teve depressão. Mas quando Elias mais se sentiu só, você vai ver que até agora, todos aqueles que eu falei para você até agora, mesmo estando sozinho, mesmo passando dificuldade, Deus não deixou de sustentá-los. Elias não queria sair da caverna, desistiu de viver, pediu a morte para Deus, e a Bíblia diz que Deus mandava corvo, levava carne para ele. Depois a gente encontra João Batista. João Batista é o último profeta antes de Jesus. Ele viveu isolado no deserto, focando sua vida inteira na missão de preparar o caminho para o Messias, sem buscar laços sociais e convencionais. Já pensou tu crescer, teu pai e tua mãe chegaram para você desde pequeno e falaram assim: ó, tu não pode se socializar. Você veio preparado para preparar o caminho para o Messias. Irmão, João Batista era ser humano. Imagina ele criança, querendo brincar, ou querendo ajudar o seu pai nos afazeres. O seu pai dizia: não, tu vai estudar a Torá, tem que entender das leis para poder profetizar sobre a vida do Messias. Literalmente o pai de João Batista fez o que está em Provérbio: ensina o menino no caminho e ele jamais se desviará. E a Bíblia diz que quando ele pega João Batista, quando ele pega a sua vida adulta, que um adulto judeu é com 14 anos, não é com 30 anos como hoje. Hoje é 30, né? 20 anos. Mas adulto, o homem se torna adulto na cultura judia, naquela época com 14 anos, 14, 15 anos. Então com 14, 15 anos, o pai já colocou a mochila nas costas de João Batista e falou: vai para o deserto, te vira. Já pensou, irmão? Só ele e Deus. E ele começou a clamar, falar para quem passava. Daí a fama dele começou a se espalhar. Falou: tem um cara lá no deserto falando do tal do Messias e pregando sobre o arrependimento. O povo da cidade começou a fazer caravana para ir ver João Batista. Mas para João Batista começar a ter fama, irmão, pensa comigo: quantos desertos sozinho, quantos anos olhando para o nada,
necessário para não ser socializado, porque ele era separado do profeta. O profeta tem característica de Deus: renunciar a si mesmo, renunciar a sua reputação, não podia ser socializado. E terceiro, fazer o que Deus manda, seguir a Deus. Aí quando chega Jesus, ele estava tão acostumado a andar sozinho, que quando Jesus chega, ele batiza Jesus, os discípulos dizem para ele: João, é ele o Messias? Aí João Batista diz: então vamos seguir ele, porque se você veio preparar o caminho, ele já chegou, não precisa mais. E ele disse que: vá vocês. Sabe por quê, irmãos? Quando você aprende a depender muito de Deus, não é que você não vai com a cara de ninguém, automaticamente você já não sente qualquer coisa. Tem momentos que você vai ter uma multidão e você não quer ficar na multidão. Às vezes tudo que você quer é sair da multidão e se enfiar no quarto e ficar lá sem ver ninguém. Isso é depressão, Fabiano. Vai ter vezes que você não vai ter vontade de sair de casa. Aí você vai dizer: eu estou ficando velho. Não, querido, é que você é escolhido de Deus, não fica de pé de porta em porta. Você é diferente. Depois nós vemos outro, muito mais conhecido, Jesus. Jesus, embora rodeado de multidão, Jesus teve um círculo íntimo, mas ele tinha 12 discípulos. Na verdade tinha 70, né? De 70 discípulos ficou 12. De 70 seguidores. Lembra que ele manda 70 lá para expulsar demônios lá? Ele prega lá sobre as bem-aventuranças, sobre a montanha. Ele está com 70 discípulos. De 70 discípulos de Jesus, tanto que se você, quarta-feira passada, está no YouTube, você vai ver lá, quando eles vão escolher o cara para ficar no lugar de Judas, tinha dois caras, Barnabé e Matias. Barnabé e Matias faziam parte dos 70, porque para entrar no lugar de Judas, Pedro falou: tem que ter andado como nós com Jesus, visto Jesus e visto ele correr na cruz. Então Barnabé e Matias estavam com os discípulos, mas não era discípulo, era seguidor. Ser seguidor de Jesus é uma coisa, ser discípulo é outra. Tem gente que é seguidor de Cristo. Como assim? Vem na igreja, mas não se turma na igreja, não se envolve com a igreja, não investe na igreja, não dá sua vida pela igreja. É seguidor. E tem o discípulo que vem para a igreja, investe na igreja, se envolve com a igreja, gasta tempo na igreja, gasta a sua vida na igreja. Esse é discípulo. Então a diferença é de seguidor e discípulo. Voltando da rede social, você tem seguidor no TikTok, seguidor no Facebook, Instagram, mas não são todos discípulos. Faz uma coisa errada para ver se você não perde seguidores. Assim é o povo hoje. Depende do que o pastor fala, o seguidor vai embora, porque nunca foram discípulos, eram seguidores. Então Jesus tinha 70 seguidores, 12 discípulos, porém 3 amigos. Na verdade tinha 2 colegas e um amigo, Pedro, Tiago e João. E a Bíblia deixa bem registrado que João era o que ele mais amava. Então, dos 12 discípulos, só tinha 3. Dos 3 amigos, 2 eram colegas e um amigo. Por quê? Porque todos fugiram. Mas na crucificação de Jesus, quem ficou ao pé da cruz com Maria? João, amigo. Tanto que Jesus olha para a cruz e fala: João, agora é tua mãe. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Ele está dizendo: João, cuida da minha mãe para mim. Assume ela. E João cuidou de Maria para o filho. Então, queridos, se o próprio Jesus, que é Filho de Deus, desceu da terra, rodeado de pessoas por aquilo que ele poderia dar, só tinha um. Você está chorando que tem 2? Se tu tem 2, está no lucro. Se tu tem 3, está no lucro, irmão. Levanta a mão para cima e glória a Deus. Agora, se só tiver um, fala: oh Jesus, obrigado.
literalmente estou sendo teu imitador, até dos amigos, só tem um. Depois vem Paulo. Paulo, apesar de ter mentorado pessoas como Timóteo, Paulo frequentemente se via solitário em suas viagens missionárias, prisões, mencionando especificamente em certos momentos que ele diz assim, ninguém me assistiu, restando-me apenas a companhia de Deus. O apóstolo Paulo, o cara que escreveu os 3% do Novo Testamento, o cara que fundou várias igrejas, quando ele ficou preso em Roma, todos os abandonaram. Irmão, Paulo morreu sozinho. Quando ele escreve a última carta para Filipos, ele diz assim, olha, estou só, e até Demas, que estava comigo, me abandonou, me deixou a própria sorte. Na carta a Timóteo, ele escreve a última carta, a penúltima carta a Timóteo, ele está dizendo assim, a igreja não veio ver o meu julgamento, ele foi julgado, a igreja nem compareceu para defender. E nós estamos falando do apóstolo Paulo, e nós queremos às vezes se sentir injustiçados. Querido, esse é o Evangelho da cruz. O Evangelho da cruz, eu preciso morrer para que outros venham viver. Eu preciso entender. Se eu não entender, eu não vou aceitar. E se eu não aceitar, querido, eu não vou permanecer. Eu sempre vou ficar murmurando, choramingando. Senhor, por quê? Porque não é porque é assim. Você vai estar rodeado de pessoas, querido, sorrindo e alegre, e por dentro do coração rasgado. Isso é Evangelho. Parabéns, isso é decidido. Agora você entende, irmãos, por causa desse Evangelho restituído que estão pregando aí desde 2000 para cá, quantos pastores estão se matando, se enforcando, se suicidando? Me mandaram um vídeo essa semana do presbítero, tocou fogo nele mesmo. Mas por quê? Porque o cara vem num culto, começa a pedir para o povo, Deus vai te dar vitória, levanta a tua mão agora. Aí esquece que tem 3 promessas para mim e para você lá. Qual é? Primeiro, no mundo tereis aflição. Primeira promessa, tu vai ter aflição. Segunda promessa, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Terceira promessa, o mundo vos odeia, vão te odiar, vão cuspir em você por causa do meu nome. Então você tem que entender que eu e você não fomos chamados para ser abraçados, não fomos chamados para ser exaltados. Eu e você fomos chamados para morrer por Cristo. Para que nós temos que renunciar e carregar a cruz e andar com Ele? Para que no final da jornada, eu e você nos crucifiquemos com Ele. Nós precisamos morrer para que tudo viva. Noé viveu uma época de corrupção generalizada, sendo considerado justo, fiel e provavelmente colocou em um isolamento social em relação aos seus contemporâneos. Essas narrativas enfatizam que mesmo no isolamento, esses homens o encontravam em amizade e sustento da fidelidade de Deus, ilustrando o conceito de que um verdadeiro amigo pode ser mais apegado que um irmão. A Bíblia diz que Gênesis 6 que o povo estava corrompido, mas Noé achou graça aos olhos de Deus. A primeira vez que a palavra graça é registrada na Bíblia não é quando Jesus vem à terra. A primeira vez que a graça, favor não merecido, foi registrado é Gênesis 6. Irmão, hoje da tarde eu estava assistindo com a minha esposa e eu estava conversando com ela e falei assim, eu não queria ter a unção de Charles Spurgeon, John Wesley, eu não queria ter a unção do apóstolo Paulo, eu não queria ter a unção de Elias, eu queria ter a unção de
que Jonas foi o cara que pregou sem vontade nenhuma, ele queria que os ninivitas morressem. Ele foi sem vontade, sem unção, irmão. Foi obrigado. Deus botou, ele enviou dentro de uma baleia. Ele tá bom, eu vou. E ele foi lá e com raiva: vai, te converte, miserável. Vocês vão morrer, vocês vão tudo morrer. Se converte. E a Bíblia diz que ele sobe na montanha e fica esperando descer fogo do céu. Olha a unção que esse cara tinha. Porque mesmo ele pregando sem vontade, a Bíblia diz que todo o povo se converteu. E o rei botou até os animais para jejuar naquele momento. Olha o santo desse cara. Imagina se ele fosse com vontade. Ele foi se voltar não. E o segundo é Noé, irmão, porque Noé sozinho, por 150 anos, sozinho, sendo amaldiçoado, sendo julgado, os filhos sendo julgados, por 150 anos, construindo uma arca sem parar. E os filhos com ele, cara. Eu quero trazer meu filho para a igreja num ciclo. Eu queria um som desse cara, foi minha esposa, eu queria um som desse cara. 150 anos, e os filhos não arredaram o pé, mesmo o povo chamando o pai de louco, dizendo: quando é que vocês vão parar de fazer isso aí, ó? Não vai chover, vocês são loucos. Os filhos são 3, não, eram 3 filhos. Vocês sabem que 2 filhos o pau pega dentro de casa por causa de besteira, imagina 3. E podia ter um rebeldezinho e falar, e tinha um rebeldezinho, Cã era o Satanás, tá? É o demoninho. Toda a família tem uma ovelha negra. Cã é terrível. E o Cã era uma rebelde, mas Cã não arredou o pé, cara. Ficou com Noé até no final. Eu queria um som de Noé. Não sei o que ele pregava, não. Os filhos não arredavam o pé da barriga. E a gente é uma luta para ganhar os nossos. Cria asa, vão lá para fora, quebrar a cara, depois volta tudo. Mas Noé, por 150 anos, não arredou o pé, sozinho, sendo confrontado, sendo chamado de louco. 150 anos, cara, não é 2 dias, não é um mês. Noé foi ridicularizado por 150 anos, e eu e você, às vezes, não aguentamos no final de semana. Ficamos tristes, desanimados, porque as coisas não acontecem da nossa forma. Ai, como eu queria. Aí Jesus fala: mas tu se lascou, porque quando tu me aceitou é como eu quero, não como tu quer, meu filho. É como eu quero, meu filho. Irmão, e morrer para nós mesmos é horrível, porque a gente quer fazer coisas que às vezes não vai nos atrapalhar na obra, coisas que vai abençoar a nossa casa. Aí você vai botar a mão, Deus fala, diz não. Senhor, mas eu vou ganhar 2 vezes mais. É não. Senhor, mas eu estou falando isso. Não. Aí sai logo 500 irmãos. Vamos desviar também. Que ódio. Ninguém me ama, ninguém me quer. Aí já bate aquele desânimo. Aí tu já não quer ir para a igreja, porque as expectativas que você tem do Evangelho está dando tudo errado. Na verdade, aos teus olhos está errado, porque você não entendeu para quem você foi chamado. Porque você aprendeu com a religião que quem não é visto não é lembrado. Senhor, eu quero ser visto. Não, irmão. Gideão malhava a trilha escondida no lagar. Ninguém viu ele, mas Deus viu. Davi era o único que estava escondido, mas Deus visitou. José estava preso, mas foi lembrado por Deus. Não importa aonde você esteja, se você é escondido por Deus, Deus te acha, irmão. Não te preocupa com os demais. Deus te acha. Então faz parte. Só que dá desânimo
ia para a África, no local, e lá tinha um casal de missionário, e ele ficava na casa desse casal de missionário, e eles tinham uma criança de 4 ou 5 aninhos, e quando o pastor Marco Feliciano pregava, né, quem lembra do Marco Feliciano, lá do ano de 2008, usava o suspensório, né, aí eu rodopiava, aí o menininho fazia igual ele, fazia karatê, né, chacalhava. E um dia o Marco Feliciano estava em casa, de madrugada orando, ele falou, tinha acabado de chegar na vigília, estava indo se deitar, o telefone tocou. Era a mãe do menino. Disse: pastor Marco, meu coração está rasgado. Por quê, irmão? Porque meu marido foi morto. Meu marido estava vindo do culto, levou tiros do pessoal radical. Porque o lugar onde eles estavam era um lugar de perseguição. E ela dizia assim: pastor Marco, meu filho chegou em casa desesperado e disse: mãe, quem que vai brincar de cavalinho comigo agora? Mãe, quem que vai me botar na canguta e brincar comigo? Mãe, quem que vai me carregar? Mãe, quem que vai me ensinar agora a pregação do Tim Marcos? Aí a mulher gritava do outro lado: pastor, quem que eu falo para o meu filho? Cadê Deus nessa hora? Por que ele deixou o meu marido morrer? Quem que vai ser de mim? E ele dizia: irmãos, o que eu vou falar? Porque o dia, querido, o dia do teu deserto vai chegar. Todos nós vamos ser moldados e trabalhados, desenvolvidos no deserto. É no deserto, irmão. Ser fiel a Deus com 5 mil na conta, carro na garagem, família uma bênção, é fácil. Quero ver tudo dar glória a Deus, desempregado, sem dinheiro na conta, as contas chegando, a mulher tem que olhar para ti e dizer assim: olha, a gente vai ter que economizar aqui, porque senão a gente não come lá. Mas dar glória a Deus como glória. Só que tudo faz parte de um processo. Na vida de um homem e de uma mulher de Deus vai ter altos e baixos. Talvez você veio para cá hoje, você está passando por esse momento agora, um momento de baixo, um momento onde tudo que você queria às vezes é ficar em casa, às vezes é você que quer pegar a Bíblia e você e tem uma luta interior, você não consegue acreditar mais no que você prega, no que você mesmo ouve. Só que quando você pensa em abandonar tudo, uma vozinha lá dentro fala assim: ainda não é o fim, aguenta mais um pouquinho. Caraca, ele manda lá sobre a massa. Às vezes tudo que a gente quer largar, porque a gente começa a colocar uma culpa no outro. Daqui a pouco a culpa é do filho, a culpa é da esposa, a culpa é do esposo. Porque nós não estamos entendendo o processo. Eu preciso entender o processo. Quem não passa pelo processo não alcança o propósito. Eu preciso passar pelo processo, irmão. Ajudar as pessoas que estão passando pelo processo é fácil, difícil é quando é a nossa vez. Quantas vezes a minha esposa ia levar cesta básica para o povo, eu estava no carro e nós dizíamos para o outro: olha, a gente pensava que tinha problema. Ainda bem que Deus guarda, né, irmão? Ainda bem que a gente ganha bem. Falava assim, na época das vacas gordas, fazia assim: ainda bem que a gente ganha bem, dá para ajudar as pessoas. Só que um dia, irmão, você está lá em cima, a roda gigante ela vira. Aí Deus fala: 608, chegou, você agora. Agora é a vez de você que dava, tem que receber. E é difícil, irmão, porque é gostoso dar, é gostoso ter para
dar, mas como eu me meto em receber. Porque a gente não quer incomodar ninguém, a gente quer andar com a própria fé, a gente quer caminhar sozinho, aí Deus ele vai lá e quebra, porque esse tipo de pensamento se chama soberba e orgulho. Aí Deus tem que quebrar a gente, botar a gente numa posição lá, e como um vaso na mão do oleiro, dentro daquele pedalzinho, ele começa a rodar e fala: agora está na hora de quebrar. O pastor Fabiano dizendo: vamos fazer do meu jeito. E a gente se quebra na mão do oleiro, porque a Bíblia nem momento distribuído que quebra. O vaso é que se quebra. Por que quebra? Porque a direção do oleiro é para a direita e o vaso quer ir para a esquerda. Você tem que entender que é um processo na tua vida. Charles Spurgeon, irmãos, o cara que trouxe o avivamento para a Inglaterra, ele escreveu vários livros. Se você lesse todos os livros, todos os dias, você ia levar 10 anos para ler todos. Só que Spurgeon era um cara que subia, pregava de manhã, à tarde e à noite. Ele subia de noite no púlpito, de manhã no púlpito, pregava, botava fogo na igreja, descia do culto e ia para casa, se trancava no quarto e chorava. Porque Charles Spurgeon tinha depressão. Aí alguém batia: Spurgeon, pregar, o povo está te esperando. Saíram de uma igrejinha e levaram ele para um estádio, igual o estádio de futebol. Imagina você pregar para uma geração de gente e tudo que você quer no final é se enfiar num quarto escuro. Essa é a vida de Charles Spurgeon, um dos maiores do país. John Wesley, ele ia a cavalo para chegar nas pessoas que o lugar era longe. E John Wesley, ele morreu cedo por causa da sua condição física. John Wesley perdeu seu casamento por causa da obra do Senhor. Porque quando ele ficava em casa, ele dizia: não posso ficar em casa, as pessoas estão no inferno lá fora, eu estou aqui sentado com você, tomando xícara de chá. A esposa: mas você é meu esposo. E ele disse: mas Jesus me chamou para algo maior. Você sabia que eu era pregador quando nós casamos? Você precisa entender. Ele morreu novo. Tem um outro pregador que eu esqueci o nome dele agora, morreu com 26 anos, porque como ele tinha uma fome, ele chorava, esqueci o nome dele, ele chorava por almas, e ele não se alimentava, ele ficava fazendo pregações, entregava folhetos, ele gastou a sua vida literalmente, e ele não conseguiu parar, porque ele tinha um vazio dentro dele, que hoje nós sabemos que era depressão. Então, para aquele vazio passar, ele não ficava em casa para não pensar besteira, então ele saía na rua, fazia obra 24 horas, morreu com 21 anos. A última palavra dele, enquanto ele estava no leito, foi esse: eu tinha uma mensagem e tinha um cavalo. Por não entender o objetivo do cavalo, o cavalo morreu. Vai morrer, porém não vou poder mais entregar nessa vida. Então, quando nós não entendemos o propósito de Deus para nós, querido, nós vamos ficar se torturando. Por que a gente vai ficar se torturando, pastor? Porque quando nós não entendemos e não aceitarmos o que está acontecendo e como Deus trata a nossa vida, a gente vai ficar guerreando contra Deus. Sabe aquelas crianças que ficam se esperneando que tem um presente? Muitos crentes fazem isso, por não entender, se esperneia.
sabe que se nós pararmos e fazermos aquilo que nós somos chamados para fazer, sem olhar para a direita e para a esquerda, só fazer, as coisas vão começar a andar. Mas não, a gente vai fazer da nossa forma. A gente se precipita, faz coisas sem orar, as coisas apertam, as coisas nos amarram, e depois a gente fala para o inimigo: não é inimigo, é que você não entendeu o propósito ainda. Jesus, no dia daquele foi morto, levou seus 12 discípulos para orar com ele. No meio dos 12 ele chamou 3, Pedro, Tiago e João, para chegar mais perto, e ele ainda deixou os camaradas numa distância, um tiro de pedra, e foi orar sozinho, porque ele estava aflito. Muitas das vezes, querido, você vai passar por angústia, por luta, e você vai se sentir abandonado, mas não é que você está sendo abandonado. Notem que os discípulos de Jesus tinham o mesmo propósito. Qual é o propósito? Salvação eterna. Eles foram para o monte, Jesus levou eles, mas tanto os discípulos como os 3 amigos, com o mesmo propósito, dormiram. Jesus volta e diz para Pedro: Pedro, não consegue aguentar uma hora de vigília comigo, cara, pela minha vida. Às vezes a pessoa vai lutar em tua volta, irmão, com o mesmo propósito que você, só que eles não vão se ferir por você e nem chorar por você. Por quê? Porque o deserto que você está passando é seu. Nem a sua esposa, o seu esposo vai chorar por você, porque o deserto que você está passando é seu. A solidão é algo terrível. Sabe qual é o nosso problema? É que queremos preencher a solidão de Deus com coisas. O mundo já faz isso. Preenche o vazio de Deus com bebida, prostituição, amizades, vícios. E o povo vem para a igreja por não entender o chamado, que é preencher o vazio de Deus com serviço, que acha que de muito fazer vai ser conhecido. Lembra? Mateus 7, 23, 22, mas Senhor, em teu nome preguei, demônios expulsei. E eu direi abertamente: não te isso. Por quê? Porque nós deixamos Satanás entrar numa área da nossa vida que não devemos. Você sabe qual que é a maior arma de Satanás contra o crente? Não é adultério, não é pornografia, não é a falta de perdão. A maior arma de Satanás contra o crente se chama desânimo. Porque o desânimo não é do dia para o outro. Satanás ele entra na tua mente devagarzinho. Porque o desânimo faz você parar de orar. Depois de parar de orar, tu para de ler. Depois de parar de ler, tu para de ouvir música, louvores, tu para de cantar. Irmão, parou de fazer essas 3 coisas, já era. Você viu um morto-vivo dentro da igreja. Só está a casa, a alma já foi. A maior arma de Satanás é o desânimo. Então, é por isso que a Bíblia fala que nós temos que arder em Cristo. Jesus diz em Lucas: eu vim para incendiar vocês. Queria eu que vós já estivesse pegando fogo. Ou seja, incendiar, estar avivado. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 loucas e 5 prudentes. As 5 tinham suas lâmpadas acesas, ou seja, elas não estavam examinadas, enquanto as outras já tinham se apagado a lâmpada. Então a nossa chama, nosso fogo é a lâmpada acesa. Eu preciso voltar, eu preciso clamar, eu preciso chamar o Senhor, chamar a atenção dEle. Eu preciso chegar na igreja, num culto desse aqui, cara, na hora da adoração, esquecer quem está do lado direito, do lado
Se você não abrir, ele não entra, irmão. Então eu preciso entender que eu preciso acender a chama. Às vezes a gente acha que para se incendiar, a gente tem que buscar em lugares. Se você tiver essa mentalidade, você nunca vai amadurecer. Não busca Deus em lugares, busca Ele no teu carro. Se a tua casa tiver um altar, Satanás não entra lá. Você precisa voltar a se avivar. Você precisa voltar a ler a palavra. Você precisa buscar a verdade. Você precisa buscar o renovo. Irmão, renovo, variação de línguas. Há uma semana atrás a gente foi para um monte. Foi o dia que a gente foi menos pessoas. Foi de Deus que queria, foi menos pessoas. Foi em 3 horas. 4, né? Foi em 4. O Espírito Santo pegou nós tudo lá, irmão. Choradeira, falei em línguas que eu nunca falei, ganhei mais um número de variedade de língua. Eu não queria mais ir embora, nós ficamos lá, só eu fiquei falando línguas que umas 2 horas. Não queria ir mais embora. Agora, cansado, todo desanimado, não tem sono, fica em casa, vai dormir, vai assistir Netflix, não ganha mais não. As coisas de Deus você tem que ter vontade. E não pela tua carne, pelo teu espírito. Se você não acreditar no que Deus colocou na sua mão, ninguém vai acreditar em você. Se você não se manifestar por você, ninguém vai fazer por você. Se eu não acreditar que eu fui chamado para pastorear, para pregar e buscar, ninguém vai acreditar em mim. Eu tenho que fazer por mim, você tem que fazer por você. Então o Senhor está dizendo para alguém nessa noite: levanta-te e anda. Está na hora de largar essa cadeira espiritual que você arrumou aí no tempo, nesse tempo. Parece um paraplégico, não anda mais, não sorri mais, não prega mais, não canta mais, não faz mais. Está na cadeira, está paraplégico. Perdeu as pernas, porque o desânimo entrou, começou a enxergar mais problema do que solução. Irmão, desânimo entra, você só vê problema na casa, problema na igreja, problema na família, problema em tudo. A gente sabe que tem problema. Lembra da passagem de Eliseu? O povo foi comer, jogaram umas frutas para o povo comer, e era veneno. E alguém gritou: tem veneno na panela. E todo mundo: veneno, veneno, veneno. Irmão, veneno na panela todo mundo sabe que tem. Agora a gente não tem que ficar preocupado com o veneno. A gente tem que se preocupar com a solução. Eliseu chegou assim: vamos buscar a água do ribeirão. Acabou, pode comer. Então a gente está muito preocupado com aquilo que está nos cercando e nos tirando dos propósitos. Tem muita coisa que está nos tirando do propósito. A minha pergunta nessa noite é essa: se você entendeu que você foi chamado para andar com Deus e não com pessoas, e andar com Deus e com pessoas quer dizer que vai ter no máximo de convívio 3, 4 pessoas só, irmão. Você vai estar rodeado de 50. Essa igreja pode ter 400 membros, como alguém profetizou aqui. Mas dos 400 vai ter no máximo 3, 4 para caminhar contigo. E dos 4, um vai ficar do teu lado quando precisar. Se ficar. Porque você é um homem ou mulher de Deus. Irmão, Deus não divide agora com ninguém. É por isso que a Bíblia diz que aquele que encontrou um amigo chegado é mais que um irmão. Davi foi rei de Israel e ele só tinha um irmão, Jonathan, que era filho do rei Saul, seu inimigo. Ele tinha seu conselheiro, que era o profeta Natan, na lista da fé. Davi seguiu o coração de Deus, morreu sozinho, irmão. Nem a família dele foi. Porque o propósito do chamado não é você ser bem sucedido aqui. Isso acontece segundo a misericórdia de Deus. Mas o propósito do teu chamado é ouvirmos a palavra de Deus nos últimos dias. Servo bom e fiel, entra para a igreja que está preparada desde a fundação do mundo. O maior sonho de Deus é te encontrar na porta do céu.
O maior sonho de Deus é te ter nos braços dele. Só que para isso Deus tem que nos moldar. E dói ser moldado. E dói. Não deixe o desânimo te abater. Se coloque de pé. A Manu está por aí? Eu não sei como você chegou aqui hoje. Essa palavra que o Senhor está queimando o coração faz uma semana. Como eu já tinha praticamente tudo já pronto, só sentei hoje. Deus vai falando para a gente durante a semana. A minha pergunta é: quem é você no coração de Deus? Como é que, pergunta para você mesmo, você foi chamado para algo, você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer? Ou você está no piloto automático, andando segundo quarto fúnebre? Sentado na pregação lá, o que tem que ter cara de tirar da presença dele? Quais são as muletas que você arrumou agora? O Senhor está perguntando isso para ti. Quais são as muletas que tu arrumou agora? Quais são as muletas? No que está se apoiando agora? Se apoiava em Deus e agora está se apoiando em muletas. O Senhor está dizendo para mim: arranca as muletas hoje espirituais. Aquilo que está te atrapalhando.
necessitam, Senhor, de uma direção, aqueles que necessitam, Senhor, de uma provisão. Tu sabes a necessidade, Tu conheces, Tu trouxe até aqui. Pai, hoje em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada e nós entendemos, Senhor, que o viver para nós é Cristo, e viver para Cristo é morrer para o próximo, é se dar na cruz. Pai, em nome de Jesus, cai por terra todo o levante de Satanás na casa do Teu filho, na casa da Tua filha, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, na vida dos Teus filhos, cai por terra hoje. Senhor, toda falta de ânimo, todo desânimo na mente, todo desânimo no coração, Senhor, que nós voltemos a nos centrar no sacrifício e na ressurreição, que nós voltamos a nos centrar no Teu chamado, porque Satanás coloca confusão aos nossos olhos e a gente não consegue ver as famílias que estão passando em nossa volta e precisa de nós, precisa de um conselho, precisa de uma oração, precisa de estender a mão. Pai, levanta Teus filhos e Tuas filhas nessa geração, levanta Teus filhos e Tuas filhas nesse bairro, nessa cidade, nesse país, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos na vida deles agora, no nome de Jesus. Tu sabes e conheces a necessidade, no nome de Jesus. Entra com providência na vida deles, Pai. Entra com providência na vida deles, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, entra com providência, Ai, Santo, 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 Deus de glória, Deus de glória, Deus te adoramos. Glória a Deus. Eu te vejo dentro de uma casa, eu vejo correntes, como se tivesse tudo amarrado, e as correntes estão sobre teus pés. Tudo que você planeja, tudo que você toca, não vai para frente, tudo amarrado. Vejo uma casa pequena, mas o Senhor deve dizer que tu é nosso líder, e é por isso que Ele tem se levantado, Ele tem te colocado desânimo. O Senhor te chamou, tem te chamado, e tem se revelado, falado contigo muitas vezes. Então essa não é a primeira vez que você está ouvindo uma profecia. O Senhor disse: se você se alinhar e esperar com paciência, as portas vão se abrir, as correntes, hoje, as correntes se quebrarão. Hoje correntes foram quebradas, só pelo fato de se levantar e ir para frente. Porque no reino de Deus, quando nós nos manifestamos, as correntes são quebradas. Hoje na tua vida foi quebrada a corrente. Só se alinhar com o Senhor, seguir, até porque tu tem fugido, né? Muito na presença dele. O Senhor não te quer mais como seguidor, o Senhor te quer como discípulo, para te dar fruto, e aonde tu passar você vai dar fruto, você vai ver. E é por isso que às vezes as pessoas que estão em tua volta vêm perguntar conselho para ti. O que tu acha disso? O que tu acha daquilo? Porque você tem um bem, você foi gerado no bem escolhido. E o inimigo se levantou na tua vida tão cedo. O Senhor mostra assim muitas batalhas na tua adolescência, muitas livramento. Mas você está de pé porque Deus
Deus. Voltamos ao nosso braço. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos reconhecemos em nome de Jesus, em toda enfermidade da terra, Senhor, todo espírito de enfermidade vai embora, em nome de Jesus, venha agora, glória a Deus, Senhor. Cadê o presbítero Ramon? Eu não sei o que é, mas eu vi tu assinando uma carta. Eu vi tu escrevendo, tu assinando uma carta. Alguém dava algo para te assinar, ou seja, eu não sei o que é, mas de que forma, não sei, mas escreva as tuas duas mãozinhas para frente, irmão, porque o Senhor manda dizer que uma provisão está descendo. Receba em nome de Jesus. Provisão está chegando, já chegou, a provisão chegou. Não sei o que é, carta de receita, tu ia, estava numa mesa com pessoas que eu nunca vi, tu assinava. Recebe aí, glória, lembra-te de mim, quando sentares na mesa do Senhor. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Amados, obrigado. Você que está visitando a gente, Deus abençoe. Conta conosco. Estamos aqui para servir. Vamos orar então. Estenda tuas mãos, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Te agradecemos pela palavra. Te agradecemos pelo teu trabalhar no nosso meio. Em nome de Jesus, abençoa teus filhos que vieram até aqui. Pai, dá uma semana abençoada na presença dos teus filhos. Faz o teu milagre. Eu creio, Senhor, que nessa noite foi quebrado laços, foi quebrado correntes nessa noite, que hoje, Senhor, muitas muletas espirituais foram jogadas. Hoje teus filhos voltaram a dar. Eu creio, Pai, que teus filhos vão te dar fruto e fruto abundância, e seus frutos permanecerão. Agora leva-nos para a nossa casa em segurança, em nome de Jesus. Com o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco. A Bíblia diz: juntos, e glória, não sai sem dar o cheiro do nome.